Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa segunda-feira, nesse continuação de feriado, onde nós pudemos descansar um pouquinho, né? E agora vamos alimentar um pouco a nossa alma, que nesses instantes nós estejamos sintonizados com sublimes ideais de transformação e de amor. E que Jesus envolva a cada um de nós na sua luz, auxiliando-nos na nossa caminhada. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma lição que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 9, que se chama O Argueiro e a Trave, onde Jesus diz mais ou menos assim: por que vedes o argueiro no olho do vosso irmão e não vedes a trave que tem no vosso olho? Ou como vós dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes a trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho e depois vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. São 4 ou 5 frases, mas que contêm um significado muito grande. Assim como todos os outros ensinamentos de Jesus, de uma frase nós podemos tirar inúmeros ensinamentos. Vamos então tentar entender essa lição. O que seria o argueiro e a trave? Se nós formos pesquisar no dicionário, dos vários significados, os apropriados para a lição são: o argueiro é uma palhinha, é um cisco. E a trave é uma viga de madeira. A primeira conclusão que nós tiramos, então, é que o argueiro é uma coisa minúscula. E a trave já é uma coisa de grande porte. E o argueiro e a trave significam, além disso, os nossos defeitos, as nossas imperfeições. E fazendo uma releitura dessa lição, com esses novos significados, nós podemos entender que Jesus quis dizer o seguinte: nós somos capazes de enxergar o mínimo defeito no nosso irmão. E não somos capazes de enxergar o grande defeito que existe em nós mesmos. E em seguida, Jesus diz assim: tirai primeiramente a trave do vosso olho. E traduzindo, o que ele quer dizer? Para nós tirarmos as grandes imperfeições que trazemos conosco. Mas como que nós tiramos as nossas imperfeições? Como que nós livramos dos nossos defeitos? Não tem outro caminho senão a reforma íntima, senão a nossa transformação. E em seguida, ele nos diz: e assim vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. O que ele quis dizer com isso? Nos transformando, nós então poderemos auxiliar o nosso irmão a se transformar. E o mais importante dessa frase é porque Jesus não quis dizer que nós precisamos nos transformar para transformarmos o nosso irmão. Ele quis dizer que é necessário nós nos transformarmos para auxiliarmos o nosso irmão a se transformar, porque cada um transforma a si mesmo, ninguém muda a ninguém. E fica mais fácil nós auxiliarmos os nossos irmãos, por quê? Porque nós já sabemos o caminho percorrido,
nós poderemos dividir as experiências, nós podemos também dar conselhos e até compreendermos a dificuldade que é a transformação. Nós saberemos ajudar melhor o nosso irmão. E aí? E essa tão famosa reforma íntima? Quantos aqui já não vieram à casa espírita e já não assistiram palestras sobre reforma íntima? Quantos livros que nós pegamos para ler e eles também nos fazem o convite à reforma íntima. Mas como que a gente faz? Por onde que a gente começa? Só de pensar, a gente já se arrepia. Fala, é uma coisa muito difícil, eu acho que eu não dou conta, não. Nós damos conta, sim. Todos nós, se quisermos, somos capazes de nos transformar. Nós, pela história, tivemos inúmeros exemplos de pessoas que verdadeiramente se transformaram. O apóstolo Paulo era Saulo, perseguia Jesus. Depois, com a sua conversão, foi um dos maiores divulgadores do cristianismo. Santo Agostinho também, durante 33 anos, viveu distante da doutrina cristã e depois se converteu e deixou um lindo legado, tanto na filosofia, divulgando o cristianismo na sua época. E nós também conseguimos. Mas primeiro, qual seria o primeiro passo? Primeiro passo, nós precisamos desejar a mudança. Eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa melhor para o mundo. O segundo passo, reconhecer a necessidade da mudança. Eu reconheço que eu preciso mudar. Do jeito que eu estou, com os hábitos que eu estou sendo, quem eu estou sendo um fardo para as pessoas que estão à minha volta, eu estou sendo infeliz, eu estou fazendo as pessoas à minha volta infelizes. E qual seria a próxima etapa? A próxima etapa seria o autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer. Saber quem nós somos, escutar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, nós temos um importante ensinamento a esse respeito. Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Kardec, então, insiste ainda. E diz assim: mas eu conheço a sabedoria dessa máxima, mas conhecer a si mesmo é uma das coisas mais difíceis. Como se chega a isso? E quem responde a ele é nada mais, nada menos que Santo Agostinho. E ele diz assim para Kardec: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim de cada dia, eu me perguntava, eu interrogava a minha consciência, repassava o que eu havia feito, perguntava se eu não tinha deixado de cumprir algum dever e se alguém tinha alguma coisa a reclamar de mim. Foi assim que eu passei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Então, nada mais é do que a gente, ao fim do dia, nos minutinhos que antecedem ao nosso sono, lembrarmos: o que eu fiz mesmo hoje? Como foi o meu dia? Será que eu magoei alguém? Será que eu deveria ter feito alguma coisa e não fiz? Não só nas obrigações diárias, mas
de acordo também com a nossa consciência cristã, o autoconhecimento é primordial para aquele que quer se transformar. E depois, conforme nós vamos nos conhecendo, nós também precisamos buscar o conhecimento fora. O conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Porque esse conhecimento vai fazer com que nós tenhamos outros horizontes, nós enxerguemos a verdadeira realidade da vida. E aí nós passamos a desprezar aquelas coisas que quase não têm importância e que às vezes nós damos tanto valor, e nós passamos a valorizar o que realmente importa na nossa vida. E aí, acabou? Já está bom, né? Já falei 4 coisas. O desejo da mudança, reconhecer a necessidade da mudança, o autoconhecimento, a busca pelo conhecimento dos valores morais através da doutrina cristã, através da doutrina espírita. Porque, diga-se de passagem, o Evangelho de Jesus, como diz o próprio Kardec, é um verdadeiro código de ética que nós temos, que nos ensina, que nos orienta. E aí? Tá bom, né? Já estou no caminho da reforma, tem mais 2 passos. O próximo passo é a vigilância. A vigilância deve ser praticada em todos os momentos. A vigilância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Como diz o Divaldo numa entrevista, é trocar o pensamento negativo pelo positivo na hora que ele acontece. Não deixarmos brechas aos maus pensamentos. Assim, se nós, ao chegarmos ao fim do dia, estivermos cansados da nossa vida, ao invés de nós darmos brecha àquela reclamação, nós pensarmos assim: obrigada, meu Deus, pela vida que eu tenho. Quantas pessoas necessitam e estão no plano espiritual esperando essa oportunidade. E eu já estou aqui com a oportunidade da reparação. É quando dá aquela vontade de reclamar, porque o nosso carro está meio velhinho, a nossa casa está precisando de uma reforma, e o vizinho está com o carro do ano e a casa com piscina. E nós pensarmos: obrigada, meu Deus, porque eu tenho um carro para me locomover de um lugar ao outro, e eu tenho uma casa. Quantos há que não tem nenhum lugar para morar, vivem de favor, ou então têm as ruas como moradia? E assim, nos conhecendo, buscando conhecimento fora, através dos valores morais, da leitura edificante e com a vigilância dos nossos pensamentos, o que começa a acontecer? Nós vamos nos transformando. Nós vamos reagindo de maneiras diferentes quando os problemas surgem na nossa vida. Porque estarmos em processo de reforma íntima não significa que nossa vida ficará sem problemas. Os problemas continuarão, porque eles são necessários para a nossa evolução. Mas estarmos em transformação nos faz mais sábios, nos faz mais pacientes, nos faz olhar com mais calma e sabedoria diante daqueles problemas que continuamente aparecem na nossa vida. E quando nós vamos reagindo de maneira diferente, o que acontece? Nós já podemos dizer que estamos em processo de transformação. E essa transformação é contínua até atingirmos a perfeição. Como vocês viram, meus irmãos, esse trabalho interior, ele é lento, é demorado, ele exige esforço, dedicação, perseverança, paciência,
mas ele também é muito gratificante. É só nós pensarmos o seguinte: quando nós estamos na nossa casa e detectamos que ela precisa de uma reforma, durante o período da reforma é um verdadeiro caos. A gente acha que não vai aguentar. Aquela poeira, pedreira, isso e aquilo, é um problema que dá aqui e dali. Só que depois, quando a nossa casa fica pronta, fica toda bonitinha, fica gostosa, não é uma delícia? É a mesma coisa a gente. Quando a gente inicia o nosso trabalho de reforma interior, no começo, nós até nos assustamos e podemos querer recuar, falar, isso daí acho que não vai dar certo, não. Mas depois que a gente vai se transformando, que a gente vai melhorando, é tão bom. É bom para a gente e é bom para todos aqueles que estão à nossa volta. Porque se a pessoa era muito nervosa, se ela começa a se transformar, ela passa a ser uma pessoa mais tranquila, mais compreensiva, o que é bom para todo mundo. Por isso, muitas vezes, o que nós fazemos? Como diz a lição de Jesus, nós preferimos olhar o pequeno defeito do nosso próximo e esquecermos o nosso. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós nos deparamos com os nossos próprios defeitos. E é difícil encarar os nossos próprios defeitos. Porque quando nós encaramos, o nosso orgulho muitas vezes tenta disfarçar. Não, eu não sou assim, não. Mas nós somos, todos somos imperfeitos. Nós precisamos olhar para o nosso defeito e aceitá-lo. Mas como assim aceitá-lo? Você não acabou de falar que a gente precisa se transformar? Mas aceitar o defeito é reconhecer que todos nós somos portadores de defeitos e que esses defeitos necessitam ser trabalhados. E por isso que Jesus realça o cuidado que devemos ter ao olhar para o defeito do nosso próximo, porque se nós simplesmente olhássemos o defeito, estava bom. Mas o que nós fazemos? Nós, além de olhar o defeito, nós partimos para o julgamento. O julgamento é a emissão de uma opinião, a emissão de um juízo de valor. Nós chegamos a condenar, sentenciar contra nosso irmão por causa de uma atitude que ele tem em relação a nós. Nós já nos achamos do direito de dizer assim: ah, esse daí não tem jeito, não. Esse daí não tem conserto, é uma pessoa ruim. Quando desencarnar, o lugarzinho do umbral dele já está garantido. Meus queridos, quem somos nós? Vai saber se no umbral não tem um lugar até maior para nós. Porque todos nós estamos aqui para evoluir. E quando nós julgamos também, muitas vezes a gente se alia a um outro sentimento muito ruim, incompatível com o cristão, que é a arrogância. A arrogância nada mais é do que a apropriação da verdade, a necessidade de estar sempre com a razão. Muitas vezes nós julgamos de maneira a diminuir o nosso irmão para sentirmos melhores. Muitas vezes nós nos sentimos melhores à custa de um julgamento indevido do nosso irmão, quando nós deveríamos nos sentir melhores à custa do nosso esforço em nos transformar, em ser pessoas melhores. E muitas vezes, no nosso julgamento, nós tentamos influenciar a opinião das outras pessoas que estão ao nosso redor a respeito daquele irmão que nos prejudicou. Quer ver quando alguém faz alguma coisa para a gente? Nossa, aí a gente fica. Aí a gente fala para o pai, para a mãe, para o vizinho, para o namorado, para o periquito, para o papagaio, para o cachorrinho, e a gente quer que todo mundo tenha aquela opinião. Nós estamos deixando de ser cristãos, porque algumas situações
a pessoa realmente nos prejudicou. Algumas situações, o defeito é visível. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Se nós estamos vendo que alguém rouba alguém, não é para nós não vermos, mas é para nós nos perguntarmos, será que na mesma situação eu não roubaria? É nós podermos auxiliar aquele irmão, ajudá-lo a não cometer mais aquele ato. Mas e se aí a gente se depara com a seguinte situação? Não, mas não dá. Eu não tenho como chegar para aquela pessoa e falar desse defeito que ela tem, porque ela não vai aceitar, ela vai brigar comigo. Então, o que nós vamos poder fazer? Orar pela pessoa. A nossa oração vai ajudar muito mais do que a nossa condenação. Se nós não conseguirmos conversar, aconselhar, mas aconselhar calmamente, aconselhar sabendo da nossa condição de que todos somos errantes. Se nós não temos essa condição, vamos orar por aquela pessoa. E assim, meus irmãos, eu vou fazer um convite para vocês. Sempre de segunda eu venho aqui e faço o convite do almoço, faço o convite da doação de livros, faço o convite ao silêncio. E eu vou fazer um convite para nós tentarmos, no dia a dia, mudarmos alguma coisinha. E começando a nossa reforma. Vamos tirar uns 10 minutinhos antes de dormir para refletir sobre o que fizemos no nosso dia. Mas vamos ser honestos. Se nós encontrarmos o defeito em nós, vamos reconhecer esses defeitos. E vamos ver que nós podemos melhorar. Vou fazer o convite para nós estudarmos a doutrina de Jesus, para nós nos matricularmos nos cursos, pegarmos os livros emprestados da biblioteca, ou, se preferirmos, adquiri-los na livraria. Vou fazer o convite para nós dedicarmos meia horinha do nosso dia a uma leitura edificante, a uma prece por aquele que está precisando, por aquele que nos prejudicou, que nos magoou. Vou fazer o convite para a gente pegar um dia na semana para dedicar ao trabalho voluntário. Quanto sofrimento existe na terra, quanto auxílio nós podemos levar aos que sofrem. Vou fazer o convite para nós também iniciarmos o trabalho do Evangelho no Lar. De 15 a 20 minutos no máximo, onde nós abrimos uma lição do Evangelho, lemos, fazemos uma prece, nós estamos fortalecendo as defesas espirituais do nosso lar e as nossas defesas espirituais também. Eu desejo que todos nós enfileiremos junto daqueles que estão em trabalho de plena transformação. Que nós aproveitemos ao máximo nossa existência, porque a nossa vida é muito valiosa. Para nós reencarnarmos, nós contamos com a ajuda de inúmeros amigos espirituais. E quando nós estamos no plano espiritual e recobramos a consciência da nossa existência, nós desejamos a volta à Terra, a volta ao planeta, para repararmos o mal que fizemos, para quitar os nossos débitos, para auxiliar o nosso próximo. Que nós possamos, então, aproveitar ao máximo para nós nos melhorarmos, para nós sermos melhores, mas para sermos melhores não do que o nosso irmão, não do que o nosso companheiro, mas que nós sejamos melhores do que nós mesmos. Que nós sejamos melhores hoje do que nós fomos ontem. E para encerrar, em busca da transformação, lembremos da importante lição. Somos todos viajores, que ainda trazemos muitas imperfeições em nossos corações. Por isso, aquele que nos fere é irmão necessitado de entendimento
e não de julgamento. Aquele que nos desafia a paciência é convite para desenvolvermos a misericórdia e a benevolência. O problema de difícil solução é a oportunidade divina para alcançarmos a evolução. Assim, adquirirmos as sublimes qualidades do coração é caminho certo para conquistarmos a tão sonhada perfeição. Muita paz. Que nesses instantes que nós vamos passar por passe, que nós possamos refletir sobre a mensagem, que possamos manter as nossas mentes em oração, pedindo a Jesus e aos amigos espirituais nos auxiliarem nesse processo de transformação e que todos nós tenhamos na nossa mente uma plaquinha dizendo assim: eu sou um ser humano em transformação. Que assim seja.